Paganini, sou professora aqui da UF, e tradutora do inglês, e aqui estou com a minha colega, professora Maria Fernanda Garbero, professora de Teoria da Literatura e Literatura Brasileira na Federal Rural do Rio de Janeiro, e a gente, a pedidos da professora Renata, ficamos aqui de fazer um breve relato, discussão sobre como foi o evento hoje, E eu acho que, apesar da Renata ter falado para a gente também fazer críticas, e até tenho poucas coisas, mas eu gostaria de parabenizar a Renata e a professora Alice, ambas aqui da UF, porque o evento foi, acho que o balanço geral, mesmo que haja críticas, o balanço geral foi muito positivo, foi um ótimo evento, as falas foram muito, no meu caso, como mulher e tradutora e professora, muito motivacionais, quase uma autoajuda, ver tantas tradutoras e professoras com essa obra tão prolífica e relevante. Então, isso foi algo que, de fato, me motivou e me deixou muito animada a continuar aqui no meu trabalho na UF como professora e tradutora. Eu gostei muito de uma frase da professora Sandra, que ela disse que sem ousadia não se faz uma tradução, e eu digo isso também para a Renata e para a Alice, que sem ousadia não se faz um evento como esse, que eu não tenho notícia de que houveram outros, sobre com esse enfoque tão fechado em mulheres tradutoras e tradutoras de textos antigos, textos clássicos. Então, meus parabéns às duas e a todas que falaram hoje, que participaram aqui. Foi um evento realmente, também como a professora Sandra falou, emocionante. Eu acho que, se eu tenho uma crítica a fazer, é tentar, como algumas das professoras falaram, a maioria dos autores que as tradutoras e palestrantes hoje falaram eram autores homens. E a professora Carolina Araújo falou da importância das filósofas antigas e do trabalho dela com tradução. Então, acho que isso, para um futuro evento, que eu espero que aconteça, que hajam várias outras, que se torne um evento regular, a gente pensar mulheres que traduzem clássicos, é pensar nessas tradutoras hoje, ligadas ou não ao grupo da professora Carolina, também para falar aqui de suas traduções dessas filósofas. Pensar também, talvez, incluir mulheres da Idade Média, do Renascimento, pós a Era Clássica, para a gente também trazer essa referência de autoras que eu acredito que tenham escrito em latim, e quem está traduzindo elas, quais são essas possibilidades, para as novas gerações de tradutoras aqui. Então, acho que a minha crítica seria nesse sentido. Bom, eu anotei várias coisas aqui, mas eu gostaria de destacar algumas coisas assim que me chamaram a atenção. A primeira delas são três coisas, vou tentar ser rápida. A primeira delas foi que várias tradutoras aqui falaram da tradução como uma afirmação de si, como uma forma de se assumir, como pensadoras, como tradutoras, como autoras, até como professoras numa carreira acadêmica. Então, eu vi a importância que tem a tradução nessa ajuda em reafirmar o papel dessas mulheres na academia e nas suas carreiras como tradutoras. E nesse sentido que eu falei antes, que foi muito inspiradora aqui todas as falas. Outra questão também foi o tom emotivo de várias colegas, da professora Renata, também da professora Maria Cecília, e de todas as outras. Eu achei que isso foi algo também bacana de se ver, de você ver
o empenho afetivo que todas têm aqui com esse trabalho, né, para além é um empenho intelectual, mas é um empenho também afetivo que as mulheres colocaram aqui, que elas têm que conjugar, né, o seu trabalho profissional com o trabalho pessoal, e isso eu achei bastante importante de demarcar, né? Não é algo que desmereça o trabalho delas, como alguns poderiam supor, eu fui muito pessoal no meu relato, eu não sei se teriam gostado, vão gostar, mas eu acho que esses relatos mostraram, né, que por um lado, eles mostram esse lado difícil, né, do preconceito, das inúmeras tarefas que as mulheres carregam, das dificuldades, mas, por outro, mostram também a inventividade e a sagacidade de que vocês todas tiveram que fazer malabarismos para conseguir, né, essas publicações que vocês conseguiram, né? E aí isso me impressionou bastante, né? Como vocês são prolíficas, né? Quantas coisas vocês já realizaram, traduziram. A professora Carolina está em uma série de projetos, de redes. Ela ficou falando assim, gente, como é que ela consegue isso tudo? Né? A gente precisa conversar, que eu quero saber o caminho das pedras aí. Realmente inspirador, né? Bom, eu acho que essas são, né, as três coisas, né? A questão da afirmação de si, a questão desse relato pessoal e emotivo, e a questão da alta produção em termos, né, tanto quantitativos, mas também como em qualidade, né? E eu achei assim também muito inspirador o mantra da professora Sandra, né, de ter a coleção Sandra Bianchetti. Então eu quero que hoje todas aqui pensem nisso também. Vamos sair daqui tendo a coleção Ana Luísa, a coleção Érica, a coleção Renata, Carolina, Maria Fernanda. Então é isso. Vou passar agora para a minha colega. Bom, eu acabei escrevendo, eu vou ler. É um texto curto, Renata, tá? Não, porque, enfim, para que não houvesse também repetição e principalmente para que eu não me perdesse, tá? Então, eu vou ler um pouco. Também não tenho críticas. Só espero que assim a gente comece com mulheres que traduzem clássicos e depois possa ir para mulheres que traduzam outras coisas, até porque eu preciso puxar a brasa para minha sardinha. Né? E, assim, se a gente parar para pensar, só um comentário rápido, né? No Brasil, ainda, o número de mulheres que traduzem obras contemporâneas ele é menor. Né? Um exemplo disso, por exemplo, são os romances da Helena Ferrante, estou citando assim, de cabeça, rapidamente, que são assinados na sua tradução por um homem. Até aí não vejo problema, só que quem conhece a autora de que eu estou falando me parece meio descabido. Né? Então, vamos lá. Entre outras. Bom, vou ler. Mulheres, mães, pesquisadoras, tradutoras de textos e tradições que nos lembram quanto nossas vozes foram silenciadas. Tradutoras que, ademais dos textos clássicos traduzidos, nos revelam as dificuldades e desigualdades que até hoje precisamos enfrentar, estratégias que precisamos inventar. Eu tentei pegar falas de vocês. Tá? Resistir. E como isso cansa. Entre cadernos, desenhos das filhas, ousadias, amamentação, cuidados com seus familiares e muitos nãos daqueles que se dizem nossos pares, vamos com e como precursoras, desbravadoras e doutoras em busca do fio de Ariadne, capaz de nos tirar do labirinto. Labirinto da hiperprodutividade para manter os íntimos altíssimos de nossas pós-graduações, majoritariamente masculinas. Quando pensamos nos panoramas das clássicas das filosofias, áreas do saber ainda ligadas aos homens, esses seres que, embora tão queridos, não andam no mesmo passo que a gente. A eles, parece que os deuses deram asas que não são de cera. Eu sinto inveja. De porta em porta, ao conseguir já sair da porta fora, né, dos nossos lares, o Minotauro ganha imagem nas editoras. Muitas vezes cruéis no seu trato com suas tradutoras. Com suas tradutoras, ponto.
Como Ariadne, devagarzinho, vamos tecendo nosso novelo, ou como Penélope, torcendo para que a sorte, Kairos, nos publique em seu tempo certo. E eis que o tempo precisa chegar. E hoje estamos aqui. Perto das 13 horas de hoje, éramos neste salão 18 mulheres e 6 homens. Não que isso seja legal, tá? Afinal, isso me lembra de que, apesar da caminhada, ainda somos nós a nos ouvir e a balançar a cabeça, concordando, todas, com as angústias de uma pesquisadora mãe dividida entre as pesquisas e as filhas. Sem romantizar a luta, glorificar as dificuldades, a democracia ainda nos parece muito aquém. As fatias são magras quando vemos que nosso alcance alvissareiro é 30%, num país em que somos a maioria, panorama análogo aos nossos cursos de letras, curiosamente. Por fim, chegando ao fim, agradeço a todas as companheiras que ouvimos hoje. As partilhas solidárias de suas pesquisas e percursos editoriais foram emocionantes, generosos. Agradeço a Renata, mulher danada, a Alice, com quem tenho tido a alegria de tecer ideias há alguns meses, e a todos os outros e outras que participaram na organização, em tudo. Entretanto, há um vazio em nossos espaços, já complicados e tão pensados neste encontro de hoje. Por quase 10 horas, ouvimos os relatos de tradutoras que, apesar das dificuldades, somos brancas, num país que vota pelo aniquilamento do corpo preto. Que o futuro nos ouçam, que no futuro nos ouçam, nos publiquem, muito, muito, muito mais. Que o futuro que se escreve em poucos dias nos livre da barbárie. E que o futuro agora, tempo contínuo, como nos disse Maria Cecília, traduza uma universidade mais igualitária, com mais pesquisadoras e tradutoras, e que os corpos pretos estejam aqui, traduzindo sem presença. Muito obrigada.